O Eric Arten fez um vídeo falando dos melhores clichês em design de personagem. Se eu não me engano, ele tinha feito um vídeo dos piores clichês, que a gente reagiu já até. Deixa eu até olhar aqui o canal dele. Cadê? Cadê? Tenho quase certeza que eu vi um bagulho assim. Ou não. Piores. Ele tem mesmo um. Agora ele fez um dos melhores. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele tem pra dizer sobre isso. Começamos com Belo Model Cheat. Quando você passa muito tempo estudando ou apenas admirando o design de personagens, você começa a notar que certos padrões visuais se repetem muito no visual de vários personagens, servindo como uma espécie de tropo ou clichê visual. Alguns são bem toscos, é verdade, mas outros são muito interessantes e eu separei alguns desses mais legais para comentar com vocês aqui hoje. E o primeiro é o mais clássico de todos, versões dark, sombrias, corrompidas de um determinado personagem. Bicho, esse clichê aqui costuma ser 8 ou 80. Ou ele fica muito da hora, ou fica muito tosco. Esse tipo de personagem... Pô, sabe o que é foda? Porque ele usou de ou exemplo ele os fica Cavaleiros muito da Negros. hora, ou Que, tipo, no mangá, tipo, não sei se ele sabe, provavelmente ele sabe. Porque, tipo, ele usou como exemplo, mas no mangá, os Cavaleiros de Bronze, os Cavaleiros Negros, não são cópias, clones sombrios ou alguma coisa assim dos Cavaleiros de Bronze, sabe? Mas, mas tipo, pelo anime, eles fizeram isso e, cara, eu achei muito qualquer fica coisa, muito velho. tosco. Esse tipo de personagem sombrio Eita costuma porra! fazer muito sucesso, às vezes até mais do que o original. E Opa. parte disso ocorre por causa do forte apelo visual que esse tropo carrega. Esses personagens frequentemente parecem mais estilosos que as suas contrapartes originais, com cores mais escuras e ousadas, roupas extravagantes e sofisticadas, uma linguagem de formas ameaçadora e um gestual Nossa, Darksaber é imponente. muito Sem falar que linda, muitas velho. vezes são absurdamente mais fortes que o original. O visual desse tipo de personagem sempre rouba a cena onde quer que ele apareça. Porém, um personagem não é só sobre a aparência. A história e a personalidade também são importantes. E esse clichê se torna realmente bom quando você tem uma exploração maior por trás desse lado sombrio do personagem. Persona 4 trabalhou muito bem esse clichê, pois ele utiliza como base as teorias e ideias da sombra proposta por Carl Jung. No jogo, os nossos aliados precisam confrontar as suas... Tem uma franquia que eu joguei muito pouco barra não joguei nada, é Persona. E eu um dia quero pegar pra jogar. Ah, botou o Kaiser e o Hellkaiser e não botou o Jaden Rei Supremo? Ixi, Hyper já tá criando inimizades já. sombras, versões exageradas e distorcidas de si mesmo, mas que representam elementos reais do seu inconsciente que eles rejeitam, coisas como desejos proibidos, sentimentos mesquinhos e os seus medos mais profundos. Na teoria de Jung, a sombra é exatamente isso, aquelas emoções, impulsos e sentimentos dentro de nós que nós rejeitamos, pois não se encaixam no ideal do nosso ego de certo e errado. Em Persona 4, cada personagem inicialmente recusa a sua sombra, eles não querem aceitar que aquela coisa horrível faz parte deles, então eles gritam que essa coisa não sou eu. Quando eles fazem isso, meu bruxo, sujou. A sombra fica agressiva e se transforma num monstro bizarro, com um design que representa vários elementos do drama daquele personagem. Agora não é Cara, apenas Persona um tem designs conflito maneiros. psicológico, Não mas tem sim uma como. ameaça física para o personagem e para os outros. O jogo tenta mostrar com isso que reprimir sentimentos ou desejos indesejados não os elimina, apenas os empurra para o inconsciente, e aquilo que reprimimos pode acabar crescendo de uma forma descontrolada e destrutiva. A única solução é a aceitação. Reconhecer a sombra é Caralho, essa necessário para o calvície, velho. crescimento individual. Então quando os Cadê o Ichigo personagens agem... White? É uma boa. Cara, nossa, o Ichigo White seria uma ótima colocação. Só que aquela questão, por mais que eu ame muito o White, acho muito legal o fato dele ser o protagonista todo branco com o Shakusho com as cores invertidas. Ele não muda, tipo, não tem muito além da expressão do Ichigo, que é normalmente séria barra calma, e o White tá sempre com um sorriso psicótico. Tipo, não tem uma mudança muito clara no design, fora o fato da expressão e as cores, sabe?
admitem que aquilo é uma parte deles, ela deixa de se tornar agressiva e se torna uma persona, uma manifestação física da psique do personagem, simbolizando seu crescimento pessoal e agindo como um aliado. Isso reflete um conceito fundamental da psicologia proposta pelo Jung, chamada individuação. Para crescer de verdade, uma pessoa precisa aceitar todas as partes do seu eu, até mesmo aquelas que ela prefere esconder como a sua sombra. Mas aceitar a sombra aqui não significa agir conforme os seus impulsos destrutivos, mas sim reconhecê-los para que eles não dominem você de uma forma inconsciente. O clichê de uma contraparte sombria em Persona serve de ferramenta para a mensagem central do jogo. Aceitar a verdade sobre si mesmo é essencial para o crescimento e a felicidade individual. Essa teoria da sombra do Jung serviu de base para diversos desses clichês de contraparte malignas que a gente tem na ficção. Então parte do fascínio por esse clichê é tanto por ser Qual que é desse Mario azul com olho vermelho aí? apelativo, quanto também por conversar com a natureza humana, pois todos nós temos uma sombra dentro da Ivan, ele só queria economizar na churrasqueira, mas Valeu aí, né? exagerou, Um hein? anúncio. Na Amazon tem ofertas do Caralho, tipo anúncio até longo, 40% o áudio de não quis desconto. mostrar no OBS, então Amazon, cada não mudou oferta nada um eu ter serviço. mudado a tela. Melhor, só existe Outro anúncio, mas. o EAD do Brasil é a gente. Porém, existe um segundo tipo de contraparte maligna, Docinho mas é Rebelde. diferente dessa. Aqui nós não estamos mais falando de uma versão sombria do mesmo personagem, mas sim de dois personagens distintos que são independentes um do outro, mas se espelham de maneira simbólica. Um grande exemplo disso é o Obito e o Naruto. O Obito Verdade. claramente foi feito para ser um reflexo sombrio do Naruto e o Kishimoto não foi nem um pouco sutil quanto a isso. Começando pelo visual deles, né? Se você pintar o cabelo do Obito de amarelo, ele é praticamente o Naruto. No clássico, eles usavam o mesmo esquema de cores, só que invertido. Naruto usava predominantemente laranja com detalhes em azul, enquanto o Obito veste azul com toques de laranja. Sem falar que os dois usavam óculos no lugar onde fica a bandana, né? Mas o que pega mesmo são os paralelos deles na história. Tanto o Naruto quanto o Obito eram considerados fracassados e não conheciam seus pais. Os dois tinham o sonho de se tornar Hokage, os dois tinham uma personalidade alegre. Mas um foi criado pelo puro foda-se e o outro tinha uma vozinha muito gentil. E aí? Alegre e barulhenta, os dois tinham uma paixão unilateral por uma companheira de equipe, assim como uma rivalidade com o cara descolado do grupo. O que realmente diferencia esses dois é que o Obito simplesmente deu azar. No momento mais difícil da vida de cada personagem, cada um encontrou uma influência que determinou seu destino. O Naruto encontrou o Iruka, que lhe deu esperança e uma razão para acreditar em si mesmo. Já o Obito, no seu momento de maior desespero, acabou sendo influenciado pelas ideias tortas do Madara e perdeu a esperança no mundo, querendo viver numa ilusão. Se o Naruto tivesse encontrado alguém como o Madara no seu momento mais frágil, ele poderia ter sim se tornado exatamente como o Obito. Cara, o Naruto facilmente se tornaria um Obito se não fosse o diálogo do Mizuno. É Mizuno? Caralho, velho. Nossa, já tem um nome muito aleatório na minha cabeça, né? Se não fosse o diálogo do Mizuno contra o Iruka, onde o Mizuno fala um monte de coisas pro Iruka e o Iruka vai lá e defende o Naruto, sabe? Mizuki, obrigado. E o Iruka vai lá e defende ele, caralho, a 4. É onde o Naruto chega, defende o Iruka e, bem, a gente já sabe o que aconteceu, né? O cara foi espancado por 1 bilhão de clones. E esse é um dos objetivos dessa abordagem, mostrar uma versão do e se para o protagonista, além de tornar a luta com o vilão algo mais pessoal. Então contrapartes sombrias são muito Olha o mais Shadow do que aí. clichês para agradar adolescentes Zed. Eles podem ser genuinamente bons e profundos e se ligar aos temas de uma obra. Inclusive escreve aí nos comentários os bons exemplos desse clichê de contraparte sombria que você conhece. Sabe o que é louco? A gente não acabou de ver o trailer de Devil May Cry? O Dante e o Virgil são contrapartes um do outro. O Dante é a parte que se deu bem. Ele começou a fazer piadas e usou essas piadas para acalmar as dores internas em seu coração. Se tornou alguém brincalhão, relaxado e exagerado. O Virgil, ele achou que tudo que ele aconteceu de ruim na vida dele é porque ele era fraco. Então ele se afundou em buscar mais poder, a tirar sua parte humana e se tornar um demônio por completo como seu pai era. Assim ele seria tão forte quanto Esparda e teria suas conquistas e ninguém nunca mais morreria. Por ele poderia proteger a tudo e todos.
Tanto que é literalmente esse o ponto final de Devil May Cry 5, que é quando ele alcança esse poder máximo, ele sempre tá no topo das raízes da Teminigru no mundo humano e fica lá sentado, olhando, sem ter nada. Porque agora que ele é tão forte, nada mais ameaça ele, mas ele não tem nada pra proteger também. Cara, o Devil May Cry é muito filosófico, velho. Vai tomar no cu. Agora o próximo clichê Tem é como uma não. exclusividade Aí eles vão lá, reduz e tira tudo isso jogando pra caralho a 4 nesse anime de merda da Netflix. Olha que legal. japonesa, que são personagens com olhos de raposa. Se você consome animes mangás, é praticamente impossível nunca ter visto um personagem com esse tipo de olho. Os olhos são um dos elementos mais expressivos no design de um personagem. É muito fácil você conseguir expressar a personalidade de alguém apenas pelo formato do seu olho, pois cada formato passa uma vibe diferente pra gente. E os olhos de raposa não são exceção. Personagens com esse clichê possuem olhos estreitos, longos e levemente inclinados pra cima, parecendo estar sempre com os olhos fechados. Esses personagens costumam ser astutos, travessos e Cara, intrigantes como raposas, Desculpa, o Gin é um dos melhores personagens com esse aspecto, sabe? como se estivessem sempre escondendo algo ou tramando alguma coisa. Essa característica visual é muito útil na hora de expressar que o sujeito no fundo é alguém maligno ou que tem segundas intenções. Esse é um tropo bem legal e tem forte influência na cultura japonesa, aonde as raposas costumam ser um símbolo de sagacidade, astúcia e inteligência. Um bom design de personagem tem tudo a ver com você conseguir transmitir uma ideia pelo visual e Design pegar bonito, as filho. características marcantes de um animal que tem um simbolismo amplamente conhecido é uma ótima forma de comunicar a essência daquele personagem para o público. E só lembrando que não é qualquer personagem com o olho fechado que se encaixa nesse clichê, tá? Agora eu quero falar do clichê da mudança de corte de cabelo importante. Porra, um personagem que tem muito essa questão do olho de raposa, que é um bagulho que é legal, é o... Esqueci. Olha, meu cara, eu tô ruim pra nomes hoje, tá? Que é o senhorzinho de Tokyo Ghoul, o dono da Ankeko. Porque... Ankeko, tá certo? Não falei merda não, né? Porque ele tá sempre com o olho fechado, passando aquela expressão de um senhor calmo, tranquilo. Só que tem um painel, depois de que o Kaneki ele perdeu o controle pra proteger o amigo dele, Anteiko, Kyo. Meu Deus do céu. Tá foda. Depois que ele perde o controle pra proteger o amigo dele, ele quase devora o amigo dele. O Kaneki meio que tipo tenta negar, falar que ele não vai ficar ali, que ele não precisa e tal. Cara, ele literalmente só tipo abre o olho, tipo um olho assim, um olho gol, e aquela expressão de senhor calmo que tipo, porra, não pode fazer nada, some por inteiro. O próprio Gin, quando ele abre o olho, assim, que você vê ele abrindo mais os olhos, quando ele vai usar a Bankai contra o Ichigo. Esses momentos, sabe, desses personagens são muito incríveis. O cabelo, assim, Porque cara, você literalmente percebe que o personagem mudou completamente. Ele não tá mais agindo de uma forma brincalhona, sabe? é um elemento muito expressivo no visual de um personagem. Logo, mudanças no penteado são muito usadas para sinalizar transformações narrativas em um personagem. No caso de personagens femininas, um dos exemplos mais clássicos é quando elas cortam os seus longos cabelos. Cabelos longos são um arquétipo de feminilidade. Ao cortar o cabelo, a mulher está abrindo mão de algo muito precioso para si, como um sinal de mudança e amadurecimento. A Sakura de Naruto é um exemplo legal da gente usar. Quando criança, a Sakura era bem tímida e usava uma franja que cobria a parte do rosto, já que as crianças zoavam ela por ser muito textuda, tá ligado? Isso fez ela ter um complexo de inferioridade com relação à própria aparência. Porém, quando ela faz amizade com a Ino, ela começa a se soltar mais, ter mais autoconfiança e usar um corte de cabelo que mostra mais o rosto. Mas com o passar do tempo, ela deixa o cabelo crescer por motivos fúteis, já que alguém falou que o Sasuke gostava de garotas de cabelo comprido, então ela deixa os seus cabelos crescerem e cria um apego excessivo com relação a eles e a sua aparência de forma geral. Agora, durante o arco do exame Chunin na fase da Floresta da Morte, a Sakura se torna refém de uma inimiga. A recalcada zomba dela, falando sobre como ela era inútil por passar mais tempo cuidando do próprio cabelo do que treinando, e que isso não combinava com os ideais de um shinobi. Tudo isso machuca muito a Sakura. Ela vê o Rock Lee padecendo por ela e se sente inútil por não conseguir fazer nada. Ela
sempre se vê ficando atrás do Naruto e do Sasuke e sendo protegido por eles, os vendo pelas costas, mas não é isso que a personagem deseja. Ela quer ser uma igual para com eles, ela quer andar junto com eles, ela não quer mais ser um fardo, então ela corta o próprio cabelo tanto para se libertar do inimigo, quanto para simbolizar os seus desejos de mudança, de deixar as coisas superficiais para trás e se tornar uma ninja mais forte. Foi um grande momento de desenvolvimento da personagem da Sakura. Agora, se isso foi bem aproveitado depois, são outros 500, né? Agora, quando a gente fala de macho, tem um corte de cabelo muito específico que é usado para representar um momento de mudança mais sombria em personagens masculinos, que é o famoso cabelo penteado para trás. Muitos vilões ou anti-heróis adotam esse corte de cabelo quando tem a sua virada de chave, abandonando ideais mais ingênuos ou revelando quem eles eram de verdade. Esse homem, meu Deus do O céu, cabelo que pra trás criminoso. dá uma aparência mais refinada e adulta para o personagem, mas em alguns casos ele acaba passando uma atmosfera mais sombria pro sujeito por conta de um negocinho chamado Pico da Viúva. O quê? Colgate Total. Sua fórmula superior previne Uau! os locais antes que apareçam. Incrível! E 2 anúncios, mas caralho, hein? Que uau! Pico da Viúva, meu bruxo, é aquela linha central do cabelo que faz um formato de V Ah, e que tá. você consegue encontrar em personagens como o Vegeta, por exemplo, que tem umas putas de umas entradas ressaltadas, tá ligado? Já o cabelo pra trás acaba ressaltando essa linha facilmente e ela é conhecida por deixar as pessoas com uma aparência mais sinistra. Por conta disso, o cabelo pra trás é um dos cortes preferidos dos vilões da ficção. Olha, por exemplo, para o Dante e o Virgil de Devil May Cry. A gente não acabou de dizer esse exemplo do Dante do Virgin em outro contexto. Lá no trailer, lá no trailer, a gente agiu, eu não usei o exemplo do cabelo pra falar sobre isso. O Dante... Olha só que coisa, não? Os dois são gêmeos quase idênticos, mas justamente aquele que é o gêmeo, entre aspas, do mal, tem o cabelo penteado para trás. Claro que isso não é uma regra inflexível, e existem algumas subversões desse clichê. Um exemplo disso pode ser encontrado no personagem Mitsuru, do anime de Darling the Franxx. No início da história, Ironicamente, o Mitsuru tem uma evolução muito incrível, tá? o Mitsuru é um personagem bem socável, por assim dizer. Ele age de uma forma completamente arrogante e irritante, com uma cara de que até podia ser uma espécie de antagonista na série. Mas com o passar do Ele tempo, realmente é passa revelado que expressão. ele age dessa forma soberba e procura se isolar dos outros, pois no passado a sua confiança foi quebrada pelo protagonista. E esse trauma fez com que ele parasse de confiar nas pessoas, criando uma barreira emocional para evitar decepções. Porém, conforme a história avança, o Mitsuru passa por um grande desenvolvimento de personagem. Ele consegue encontrar um apoio emocional na Kokoro, uma garota por quem ele se apaixona e que ajuda ele a reconstruir a sua confiança nos outros. Em um momento mais simbólico, a própria Kokoro corta o seu cabelo, sinalizando que ele está deixando para trás essa sua persona mais defensiva e a sua relutância em se conectar com as outras pessoas. E com isso ele adota um visual que é muito menos intimidador e mais acessível. Então a dica aqui E ele é tem uma clara, filha se no você final é da obra, hein? preguiçoso, Um mas mesmo filho, assim não quer lembro se é mostrar o uma nome é. mudança relevante no caráter de um personagem, é só mudar o corte de cabelo dele. Resumindo a ópera, esses aqui são alguns clichês que, se bem executados, eu acho que ficam bem interessantes em qualquer obra. Porém, existem alguns clichês visuais que são horríveis, tenebrosos e asquerosos, que fazem a gente até dropar a obra. E eu já fiz um vídeo falando sobre eles que você pode assistir agora. Ai, cara. Pô, eu achei que ele ia trazer mais exemplos, mas quem sabe uma parte 2. Ainda assim, qual clichê pra vocês seria o pior? Deixem aí nos comentários, falem sobre qual que vocês acham, tipo, seria o pior clichê pra se ter no design e qual seria o melhor, sabe? Deixei que eu gostaria de saber, eu acho, seria interessante. Pra mim, pior, que eu acho mais qualquer coisa, também envolve o cabelo, mas é aqueles padrõezinhos de cabelo genérico. É um personagem normal, aí é sempre aquele mesmo cabelinho. Cara, eu comecei a pegar raiva. Não é nem do tipo pior, e faz sentido. Só que hoje em dia tem tanto disso que eu peguei raiva disso, velho. Nem falou do Arrogue, o cara é apaixonado por um Arrogue, velho. E o melhor pra mim é a questão de cabelo. Cabelo, olhos, é um dos bagulhos que eu mais gosto de desenhar. Então, mexer em design de personagem envolvendo cabelo e olhos, pra mim, é um dos bagulhos que eu mais curto também. Então, sei lá. Deixem nos comentários a sua opinião. Não esqueça de deixar o like e compartilhar também. Vídeo original tá aí na descrição. De qualquer forma é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau, tchau.